Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor, que está na carta aos Romanos, capítulo 1, 14, versículo 14 ao 16. Cartas aos Romanos, capítulo 1, 14 ao 16. Todos encontraram? Que nos diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Sou devedor. Paulo, um homem que perseguiu os cristãos, um homem que açoitava sem piedade, mas ele teve um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda completamente, irmãos. E Paulo, especificamente, o encontro dele foi muito especial. E uma vez transformado, uma vez que ele tem um encontro com o Senhor, ele se sente no dever, na obrigação de falar do Evangelho a todas as pessoas. Paulo foi um grande missionário. Essa carta, ele já estava fazendo missões em outros lugares, e ele vem fazendo missões falando do amor de Deus a todas as pessoas, não importa quem. E aonde Paulo chegava, ele era perseguido, ele era açoitado, mas ele se sentia, sou devedor. Eu preciso falar deste amor que transformou a minha vida. Eu preciso dizer para todas as pessoas, por onde eu passar, que Ele transformou a minha vida, e ele se sentia no dever, na obrigação de dizer para todas as pessoas por onde ele passava, que o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de pessoas. Sou devedor. Então, Paulo, ele sabia do seu chamado. Ele tinha em seu coração ardia a chama de anunciar as boas novas. Estou pronto. Estou disposto a pagar o preço. Paulo pegava preso, solto, doente, com saúde, com dinheiro, sem dinheiro. Ele pregava, independente de circunstância, ele estava falando do amor de Deus. Porque ele se sentia que ele era devedor. Eu e você somos devedores. Uma vez que o Senhor nos chamou, Ele nos capacitou para falar do seu grande amor às pessoas, e não fazemos, nós estamos em dívida com Ele. O Senhor te chamou para fazer algo, e se você não fizer, você vai estar em dívida com Ele. Deus não nos transformou, não nos libertou para nós ficar no banco sentados, sem fazer nada, olhando as coisas acontecerem à nossa volta. Paulo se sentiu devedor e ele não conseguia parar de falar do grande amor do Senhor. E trazendo isso para nós hoje, o Senhor, simplesmente eu e você, fomos chamados pelo Senhor para dizer para o mundo aí fora que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Ele muda a história das pessoas. E uma vez que eu anuncio esse Evangelho, o poder do Evangelho, como pode acontecer o poder do Evangelho se não tiver ninguém para anunciar? A Bíblia fechada é um livro, mas a Bíblia aberta, Deus usando você, esse Evangelho muda a história das pessoas. Através de mim e de você, como Deus usou Paulo, como o Espírito Santo usou Paulo para anunciar o Evangelho,
esse poder transformador das boas novas, da reconciliação, da transformação, da libertação, porque aonde o Evangelho chega, ele é, não é que ele será, ele não vai ser, ele é o poder de Deus. Esse Evangelho que transforma, que liberta, que muda a história das pessoas. O poder do Evangelho, ele faz coisas maravilhosas. Ele fez na minha vida. Mas alguém falou de Jesus para mim. E o poder do Evangelho, irmãos, é tão tremendo. O poder do Evangelho é tão tremendo que quando você escuta a palavra de Deus, no meu caso foi isso, eu fiquei guerreando com Deus. Mas o poder do Evangelho, ele entra como uma espada, ele penetra, ele transforma um coração de pedra em um coração de carne. E quando eu ouvi o poder deste Evangelho, eu fiquei guerreando contra tudo e todos, mas o poder da palavra que eu ouvi começou a mudar a minha história. O poder do Evangelho, alguém teve coragem de chegar para Cristolândia e dizer que o poder do Evangelho transforma a vida das pessoas que estavam na sarjeta, das pessoas que não tinham, simplesmente, para a sociedade não tinha valor nenhum. Mas ele chegou até você. A Cristolândia existe porque alguém teve coragem, teve a ousadia de dizer que o poder do Evangelho liberta. Hoje tem pessoas aqui, esses jovens louvando ao Senhor, está aqui hoje louvando a Deus, porque Deus levantou pessoas com coragem, pessoas que diz, o poder do Evangelho não é só para mim, o poder do Evangelho eu preciso distribuir a essas pessoas, e por isso existe a Cristolândia de pessoas sendo libertas por Deus. O poder do Evangelho começa lá na porta, na entrada da igreja. Quando a irmã abraça você que entra na casa do Senhor. O abraço tem um poder transformador através do Evangelho de Cristo. E podemos ver isso no testemunho da Silvia. O poder do Evangelho precisa ser feito através de alguém. Deus precisa usar alguém para que isso aconteça. A Silvia estava na Cracolândia há 25 anos, sem esperança. Mas de repente, como diz ela, um anjo loiro chegou por detrás de mim e me abraçou. E o poder do Evangelho transformou a vida da Silvia, quando continua transformando a vida de tantos outros, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, irmãos, precisa ser pregado, precisa ser anunciado. E Paulo fazia isso de forma muito poderosa. Ele tinha uma ousadia, ele não tinha medo de ninguém. Ele saía e falava do amor de Cristo. Paulo, quando estava na lei, ele fazia conforme a lei. Uma vez transformado pelo poder do Evangelho, ele estava disposto a pagar o preço para dizer que o Evangelho transforma pessoas. O poder do Evangelho, através do CR, transforma pessoas. Alguém corajosa resolveu ouvir o chamado de Deus e trabalhar com vidas deprimidas, vidas sem esperança. Aí você olha para o CR e pergunta, quantas pessoas, você tem noção de quantas pessoas, através do poder do Evangelho, ouvindo através do CR, quantas pessoas deixou de tirar a vida? Você já parou para pensar quantas pessoas deixou de tirar a própria vida por estar aqui, ouvindo falar deste Evangelho transformador? Irmãos, o Senhor quer usar você. Ah, mas Deus usou Paulo. E o que você está fazendo na igreja? O que eu estou fazendo na igreja? Deus nos chamou para dizer para o cativo que há liberdade.
O Senhor nos chamou para dizer para o preso que Ele liberta. O poder do Evangelho transforma pessoas de uma forma poderosa. O poder do Evangelho usa o ministério de casais para libertar a família. Eu estava orando hoje de manhã e o Senhor me trouxe isso na minha mente para falar um pouco da prática do Evangelho. O encontro com os casais parece, né, para algumas pessoas tão normal, né? Você parou para analisar quantas famílias foram restauradas, transformadas, porque Deus levantou alguém que resolveu fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, ouviu o chamado e resolveu colocar em prática aquilo que o Senhor colocou em seu coração. E através do poder deste Evangelho, que é ensinado às famílias, quantos lares já foram restaurados? Porque você levantou, porque você resolveu fazer a diferença, porque você resolveu dizer sim para Jesus. Você resolveu dizer sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Quantos instrumentos de Deus está sentado no banco? Quantos instrumentos do Senhor está sentado aí? E Deus, Ele quer te usar. O Evangelho não vai funcionar se você não abrir a sua boca. O Evangelho não vai transformar se você não falar deste Evangelho. O Evangelho não vai mudar a vida de pessoas se você não tiver coragem de sair e ir. Na comunidade, o poder do Evangelho está mudando a vida, a história de tantas pessoas. Porque alguém está indo lá falar que Jesus transforma, Jesus liberta. Há uma esperança para você. Mas alguém precisa dizer isso. E que o Senhor continue levantando mais pessoas para fazer parte disso. O Evangelho, ele transforma quando você está aqui em cima louvando. O poder do Evangelho através do louvor muda a história de pessoas que chegam na igreja, quem sabe, triste, angustiado. Mas ao ouvir o louvor, o poder do Evangelho penetra e transforma e alegra o coração angustiado. Eu digo isso porque eu sou fruto do louvor. Sou fruto da palavra e do louvor. Eu ouvi a palavra, mas quando eu ouvi o coral cantando, você, eita, que coisa bonita. E ali entrou uma jovem, 19 anos, triste, angustiada, e saiu de lá transformada pelo poder da palavra cantada. Então, todo o ministério da igreja tem uma grande responsabilidade de fazer a obra do Senhor, mas dê o seu melhor, faça o seu melhor, porque é para o Senhor. Ele te chamou. O poder do Evangelho acontece quando a irmã está lá na cozinha fazendo comida, né? O pastor falou que depois do culto, vamos nos reunir lá atrás, comer um lanchinho que as irmãs fazem com o maior carinho, e vamos nos reunir e dar risada juntos. Isso transforma? Será? Isso muda a vida de alguém? Comunhão. Comunhão é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é isso, irmãos. O poder do Evangelho de Cristo é exatamente isso. Deus usa pessoas, cada um com o seu chamado, com a sua missão, para fazer o Evangelho de Cristo transformar pessoas. O poder do Evangelho está na EBD. Quando você está lá ensinando, você está preparando corações de jovens, crianças, adolescentes, idosos, meia-idade. Quando você está ensinando a palavra de Deus, você está simplesmente aplicando o poder do Evangelho aos corações. E quando você estuda a palavra de Deus, ela transforma, ela é libertadora, ela liberta.
Irmãos, quando eu começo a ler a Bíblia, eu falo, eu sou uma apaixonada pela Bíblia. Hoje de manhã, eu li a palavra, quando eu descobri que eu estava na escala, eu já comecei a ler, pesquisar, ler. E hoje de manhã eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia. E aí, irmão, você descobre que Deus é tão lindo. E aí você descobre que você não é nada. Você estava lá no meio da sociedade, ninguém olhava para você. Ninguém te dava nada. Um desprezado. Sem valor. Aí o poder do Evangelho vai lá, pega você, te lava, te dá vestimenta nova, muda a sua história e te coloca no trono. Porque é isso que o Evangelho faz. E sabe o que é mais lindo ainda? O poder do Evangelho, além de transformar nossas vidas, nos dá o direito de morar no céu com Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança. Eu posso sofrer aqui. Paulo sofria, mas ele não estava preocupado com o sofrimento. Paulo estava sofrendo, perseguido, maltratado, mas ele não estava preocupado com isso, porque para ele, morrer para ele era ganho. O negócio é falar de Jesus, porque eu vou morar eternamente com ele. A minha vida, eternamente com o Senhor. Então Paulo estava pronto para anunciar o Evangelho. E eu e você, o que temos feito? Como nós temos agido como cristão? Pessoas transformadas, pessoas que encontraram Jesus e cruzam os braços e fica calado? Irmãos, eu desconheço alguém que tem um encontro com Jesus que consegue ficar num banco sem fazer nada. E eu me alegro muito por essa igreja, por ver tantos ministérios sendo desenvolvidos aqui dentro. Isso é poder do Evangelho. Isso é poder do Evangelho. A comunhão, os trabalhos, as risadas, tanta coisa sendo feita. Isso é o que, irmãos? Poder do Evangelho. E o Senhor te chamou para melhorar isso. E por mais que nós fazemos, irmãos, o Senhor fala que nós somos servos inúteis ainda. Quantas vezes só fazemos o que pedem e nada mais. O Senhor quer um pouquinho mais de mim e de você. Você tem muito mais para oferecer. Você tem muito mais para dar. Então dê o seu tudo para Cristo. E pregue e fale que esse Evangelho transforma. O poder do Evangelho, ele vai lá na cadeia e dá liberdade aos presos. Alguém corajoso vai lá atrás das grades, como diz a nossa irmã, e você pensa que é fácil lá na cadeia? Eu fiz um trabalho na FEBEM e teve uma rebelião na FEBEM. E quem foi as vítimas? Nós que estávamos lá. Mas uma coisa eu tenho certeza, o poder do Evangelho, ele transforma as pessoas. E quando eles fizeram a rebelião, nós não ficamos preocupados, porque nós sabíamos quem estava ali conosco. Irmãos, e para a glória de Deus, Deus não permitiu nada, absolutamente nada acontecer conosco. E o poder do Evangelho chegou naquele lugar. Não importa, irmãos, o preço que você vai pagar, mas faça a vontade do Senhor, porque esse Evangelho é poderoso para transformar vidas. Paulo simplesmente fala: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Não podemos nos envergonhar daquilo que transforma. Não podemos nos envergonhar daquilo que é bom. Não podemos ter vergonha de dizer que Jesus transforma vidas. Não podemos nos envergonhar, irmãos, de algo tão precioso. O Evangelho é algo tão precioso, mas tão precioso, que eu e você estamos aqui nessa noite adorando o nome do Senhor. Você parou para pensar nisso? Eu não canso de dizer a vocês, irmãos, eu sou a pessoa mais privilegiada da face da terra.
no meio da multidão que tem no mundo, aí o poder do evangelho chega até a graça pequenininha, que nada valia para a sociedade. E aí Jesus fala assim, graça, vem, eu te escolhi. O Senhor te escolheu. Você parou para pensar que você é um privilegiado por estar aqui nessa noite? No meio de uma multidão? Jesus foi lá e te escolheu. E agora Ele quer que você faça o quê? Vai e dê frutos. Vai e planta a semente. Vai e anuncia o evangelho. Vai e diga ao mundo que Jesus transforma, liberta, cura e leva para o céu. Ele te chamou para isso. Irmãos, a semente precisa ser plantada. E a semente não vai ser plantada se não tiver ninguém para fazer. O evangelho só pode ser semeado quando eu e você resolvemos fazer alguma coisa. Paulo, eu quero ler, quando Paulo fala, não me envergonhe do evangelho, ele escreve uma carta para Timóteo. E quando ele fala que ele vai anunciar, irmão, ele tem desejo de ir a Roma. Ele não tinha ido a Roma ainda. Por motivos alheios, ele não tinha ido a Roma ainda. Mas ele desejava ir até Roma, porque lá tinha uns irmãos que ele precisava falar de Jesus e conversar e se alegrar com eles. Só que aí Paulo, ele foi e ele manda uma carta para Timóteo, que eu acho maravilhosa essa carta. E é onde Paulo estava? Preso. Ele estava preso e ele manda uma linda carta para Timóteo. Por quê? Não me envergonho do evangelho. Eu estou preso, mas o Deus que eu sirvo não está preso. Eu estou preso fisicamente, mas espiritualmente eu sou livre. Sou liberto, sou transformado. E ninguém pode calar a minha boca. Então Paulo manda a carta para 2 Timóteo, do 1. Eu quero ler do 3 em diante, um recadinho para a igreja. Ele manda essa carta para Timóteo dizendo o seguinte: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Ele está falando isso para Timóteo, tá? Ele está preso. Ele continua dizendo: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recorde-me da sua fé não fingida, porque primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Irmãos, aqui está o segredo do evangelho também começar em casa. Timóteo aprendeu com quem? Com a sua avó e com a sua mãe. E que aprendizado, hein? Que aprendizado que ele teve. Então, a nossa responsabilidade de pais, mães, de ensinar os nossos filhos, de preparar a nossa família para o reino dos céus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu e você precisamos fazer isso. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo conviveu com Timóteo, Paulo preparou Timóteo, eles ficaram juntos, e Timóteo, ele foi preso, mas Timóteo continuou a missão. Porque o evangelho é isso. Eu paro, mas você continua. Paulo estava preso, mas tinha pessoas fora continuando, e ele continua mesmo preso, mandando essa carta maravilhosa. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Você não é covarde, irmão. Mas de poder, amor e equilíbrio. Você foi chamado.
E Deus te escolheu para isso. Portanto, não me envergonho de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo o sofrimento pelo Evangelho segundo o poder de Deus. O Evangelho é isso. Quando você encontra com Jesus, está tudo certo. Está te perseguindo? Vou continuar falando de Jesus. Está passando luta? Vou continuar falando de Jesus. Está te perseguindo? Vou continuar falando de Jesus. Porque se eu parar, como diz o irmão Ed, o capiroto vai fazer o trabalho no seu lugar. Então você precisa falar desse amor e não se vergonhar dele. No meu trabalho eu passei grandes provas. Mas eu não abri mão de dizer eu sou cristão. Vira e mexe, reúne o povo lá e eles sabem que eu sou cristão. Porque vira e mexe, cada oportunidade que eu tenho, eu apresento Jesus para eles. Eu mostro o projeto Cristolândia, eu mostro o projeto do CR, e eu começo a falar de Jesus através dos projetos da igreja. Pois então, que tal você ajudar o projeto? Sabe o que Deus está fazendo? E assim nós vamos ter a oportunidade de dizer que esse evangelho tem poder de transformar vidas. E Paulo continua dizendo: quem nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não é em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Quem nos chamou, te capacita. Quem te chamou, te prepara. Ah, mas aí, irmã, então eu não preciso me preparar, fazer curso, estudar, ler a Bíblia? Ah, preciso. Você precisa ser aprovado. Quando você vai fazer o vestibular, uma prova, o que você tem que fazer? Estudar muito para ser aprovado. No Evangelho não é diferente. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estudar. Eu preciso vir à EBD. Eu preciso ver os cultos de ensino. Eu tenho que aprender todos os dias. O pastor ministrou outro dia que o nosso irmão, já lá no final da sua vida, ele queria estar na igreja para aprender um pouquinho mais. Irmãos, a palavra de Deus, ela é inesgotável. E por mais que você estude, e por mais que você pregue, e por mais que você fale, ela se renova todos os dias. Porque esse é o poder do Evangelho. Eu leio um versículo hoje, daqui uma semana eu vou ler o mesmo versículo, ele vai falar comigo diferente. Porque esse é o poder do Evangelho. O irmão vai ministrar uma palavra, o outro ministra a mesma palavra, mas vai ser diferente. Porque esse é o poder do Evangelho. Ele é vivo, ele é eficaz, ele é penetrante, ele transforma. E eu não me envergonho do poder do Evangelho. E Paulo continua dizendo: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor, Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Então Paulo era pregador, apóstolo e mestre. E que mestre, né? Eu coloquei o nome do meu filho de Paulo porque eu sou apaixonada pelo Evangelho. Paulo me inspirou, eu falei assim, meu filho vai chamar Paulo. E ele continua dizendo para Timóteo: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Está tudo bem, irmãos. Ele estava preso. Mas por causa também sofro. Eu sofro por causa disso. Eu sofro por causa do Evangelho. Eu sofro porque eu amo Jesus. E o meu sofrimento aqui
não é eterno, irmãos. Você está pagando o preço aqui? Mas não se preocupe, não. A coroa da vitória te espera. Quando você paga o preço aqui, saiba que o Senhor preparou um lugarzinho lá para você. Tudo pronto. E Ele está voltando. A pergunta é, o que você está fazendo desse evangelho? O que você está fazendo com esse evangelho, irmão? Fechada a Bíblia, coloca na estante, final de semana você lê, traz para a igreja, depois guarda na estante, vem final de semana para a igreja e está tudo certo. Não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Esse evangelho precisa ser pregado. De que forma? Não sei qual é o seu chamado, mas esse evangelho precisa ser falado através de você. Não sei qual é o seu chamado, o que está ardendo no seu coração, mas de uma coisa eu tenho certeza, nessa igreja tem espaço para você. O que você está fazendo? Ah, irmã, mas não sei pregar, não sei cantar. Ou você sabe limpar a igreja? Sabe limpar o banco? Ah, mas isso é trabalho? Sim, isso é trabalho. E quando você faz isso, você está alegrando o coração de Deus. Tem um testemunho de uma irmãzinha que ela ia para a igreja, bem senhorinha, e ela limpava os bancos da igreja, e todo banco que ela limpava, ela orava, Senhor, que essa pessoa ao sentar aqui hoje, que ela seja tocada por Ti, que ela seja liberta por Ti. E toda vez que ela limpava a igreja, que ela limpava o banco, a oração dela era essa, Senhor, essa pessoa ao sentar aqui hoje, que ela possa ser transformada pelo poder do evangelho. As coisas mínimas são importantes. As coisas, os detalhes são importantes. Paulo fez coisas tremendas. Mas você também pode fazer. Ai, irmã, mas Deus usou Paulo naquela época. Por acaso, Jesus mudou? Por acaso a Bíblia mudou? Então por que você está aí no banco sentado sem fazer nada? Nessa noite, o Senhor está dizendo que você precisa levantar. Nessa noite, Deus está dizendo que você precisa fazer alguma coisa. A ferramenta está enferrujada, ela precisa desenferrujar. O poder do evangelho funciona se eu e você fazer. Nós somos os instrumentos que Deus quer usar. Somos os instrumentos que o Senhor quer agir e fazer a grande obra. A Rai fica lá na porta. Mas o abraço dela é especial. Sabia disso? Para mim, pelo menos, é. É um abraço. A Silva recebeu um abraço. Apenas um abraço. Mas o evangelho transforma através de um abraço. Eu estava vendo um testemunho missionário de uma irmã que estava evangelizando na Paulista. E ela passou por uma pessoa que estava perdida, procurando socorro em todos os lugares. E a irmã só falou para ela uma palavra: Jesus te ama. E foi embora. Aquele Jesus te ama, irmãos. Vocês não têm noção do que o evangelho fez na vida daquela mulher. Esse Jesus te ama fez ela procurar uma igreja e descobrir por que Jesus amava ela. Sabe o que ela é hoje? Missionária. Através de uma palavra, Jesus te ama. Esse é o poder do evangelho. O poder que transforma. O poder que liberta. O evangelho é a fonte de águas. É a água que mata a sede. O evangelho toca os corações. Que o Senhor possa nos ter... Porque o Senhor venha ter misericórdia de nós, irmãos. Porque hoje eu vejo a igreja negociando o evangelho de uma forma terrível. O evangelho não se negocia. O evangelho se prega. As pessoas se escandalizando
por um evangelho barato que tem por aí. Mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é para transformar pessoas e não para vender. O evangelho é para mudar a história de pessoas que está caída, que está perdida, que está sem esperança. Nessa noite, você que está aí, não sei como é que está o seu coração, mas saiba de uma coisa: o evangelho transforma você. Eu quero convidar a igreja nessa noite a ficar de pé. Eu gostaria que você abraçasse alguém que não seja alguém que você não conheça. Pode se movimentar aí. Abraça alguém que você não conheça ou que você não tem contato diário. Conhecer, acho que todo mundo se conhece aqui, né? Mas que não seja a sua família, digamos. Abraça, simplesmente abraça. O poder de um abraço transforma vidas. Jesus, às vezes, irmãos, alguém chega na igreja e só precisa de um abraço, não é verdade? Apenas um abraço. Isso muda a história da pessoa. Então, nessa noite, eu quero convidar você a vamos estar orando. A minha mensagem hoje foi bem rápida. Mas o que Deus colocou em meu coração para falar é isso. O poder do evangelho transforma a pessoa se eu fazer, se eu ir, se eu falar. Paulo estava preso, mas ele mandou essa linda carta para Timóteo. E esse é o modelo de crente que precisamos ser. Um Timóteo da vida, um Paulo, um Silas. Deus precisa levantar essas pessoas na igreja. Eu quero estar orando por você nesse momento. Quem sabe você está aí no seu canto, no seu banco, pensando, vou desistir. Vou parar. Eu quero orar por você nessa noite. Você que está no seu banco dizendo, qual é o meu chamado mesmo, Senhor? Você sabe qual é o seu chamado. Eu tenho certeza que você sabe qual é o seu chamado. Então vai e faça. Porque o evangelho transforma pessoas quando você escuta o ide do Senhor. Quando você vai e prega o evangelho às pessoas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ai, irmã, mas isso é função do pastor. Será? Não é isso que está escrito. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aquele que crê será transformado. É para aqueles que crerem. O evangelho é para aqueles que crerem. E para as pessoas crerem, eu preciso falar. Eu quero estar orando por você nesse momento. Feche seus olhos. Você que, quem sabe, está pensando em desistir, de parar na caminhada. Minha vida não tem mais jeito. Quem disse que não? Esse evangelho transforma. Esse evangelho te liberta. Esse evangelho muda a sua história. Esse evangelho vai fazer mudança em você. Você só precisa de uma coisa: crer. O evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E se você crê, nessa noite, o evangelho transforma você. Feche seus olhos. Pai, eu não sei, Senhor, como entrou meu irmão nessa noite, Senhor. Mas eu sei, Pai, que este evangelho muda a história. Esse evangelho, Senhor, transforma vidas. Que o Teu Espírito Santo possa ir ao encontro dessas pessoas nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa mover as águas nesta noite. Espírito Santo, toca os corações nessa noite, Senhor. Espírito Santo, muda a história dessa pessoa, quem sabe, que entrou deprimida aqui nesta noite. Essa pessoa que está pensando, quem sabe, em desistir da caminhada. Essa pessoa que está pensando em parar. Quem sabe, se essa pessoa que está ouvindo, quem sabe essa pessoa está pedindo socorro, não aguento mais sofrer. Jesus te ama. Jesus transforma a sua vida.
Esse evangelho pode mudar a sua história. Você só precisa crer que Jesus pode te transformar. Você só precisa permitir que Jesus mude a sua história. Senhor, toca os corações nessa noite, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas que falam do Teu amor. Nos ajuda a ir, a falar, a anunciar esta palavra maravilhosa que transforma vidas. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar a liberdade aos cativos. Ajuda-nos, Senhor, a anunciar a liberdade àqueles que estão presos. Ajuda-nos, Senhor, a dizer que Tu transformas ou liberta. Senhor, levanta pessoas que estejam dispostas a pagar o preço de anunciar o evangelho, de dizer para as pessoas que Tu transformas, Senhor. Quantos talentos tem na Tua casa? Quantas pessoas estão aqui nessa noite, Senhor, parados? Mas nessa noite que o Senhor possa tocar os corações, que eles possam sair aqui decididos a fazer alguma coisa para o Teu reino. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Toma o nosso pastor em Tuas mãos, Pai. Ajuda o Teu filho, ó Deus, fortalecendo ele na Tua graça. Que na hora das provações, Senhor, seja com o Teu filho. Que na hora dos perigos, Senhor, seja com o Teu filho. Na hora, Senhor, dos desafios, seja com o Teu filho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Teu servo, dos pastores, do diaconato. Abençoa, Senhor, cada ministério desta igreja. Que tudo, Senhor, seja para a glória, seja para a honra, seja para o louvor do Teu nome. Que todos sejam, Senhor, instrumento vivo para louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja em Tuas mãos para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te use. Seja instrumento do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.